BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, está a começar um semanário econômico. Vamos muito rapidamente conhecer os títulos preparados para a presente edição. Bolsa de Valores de Moçambique. Estratégias para atrair mais empresas. Criação de novos produtos, serviços, mercados e instrumentos financeiros. Empresários entendem que com a nova linha de produtos, a Bolsa de Valores de Moçambique conseguirá atrair mais empresas para o mercado bolsista. Esta questão da disponibilização das plataformas tecnológicas é um dado crítico e importantíssimo. O fato de ter sido lançada a nova plataforma, então ajudará de alguma maneira, portanto, que as pessoas se informem. É visível o trabalho que está a ser feito pela Bolsa de Valores de Moçambique, no sentido de criarem janelas de oportunidade. A África deve adaptar-se às novas tendências internacionais de empreendedorismo. O grande objetivo que a África de facto deve perseguir é adaptar-se àquilo que são as tendências internacionais. A zona de livre comércio da África a nível continental pode ajudar a alavancar um novo modelo de empreendedorismo. Banco de Moçambique e Inspeção Geral de Jogos juntos no combate ao branqueamento de capitais. Estamos confiantes de que o ato que hoje testemunhamos ajudará a reforçar o nosso sistema de detecção e monitoria de operações suspeitas, tendentes à aplicação de políticas que conduzam ao combate ao branqueamento de capitais. Para além destes temas, temos os temas mais interativos. Hoje, com Alex Meyer, representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique. Vamos com ele nos debruçar em torno do estágio das relações entre o FMI e o governo de Moçambique. Como sabe, o FMI suspendeu, a quando da eclosão do escândalo das dívidas ocultas, o seu programa de assistência técnica e financeira a Moçambique, muito particularmente o programa da ajuda financeira. Vamos ver as perspectivas existentes e os cenários da retoma de um novo programa de assistência financeira a Moçambique por parte do Fundo Monetário Internacional. Neste momento está a decorrer uma missão do FMI. Acreditamos que no desfecho desta missão poderá eventualmente haver algo mais concreto relativamente à retoma normal, podemos assim classificar, das relações entre o Fundo Monetário Internacional e o governo de Moçambique. Mas também na presente edição temos capital humano. Olhamos para o atendimento, a atenção que é dispensada hoje às pessoas nas organizações, o ativo mais importante das organizações. Como é que este ativo tem sido gerido face às atuais tendências? De forma muito concreta, na presente edição, olhamos para o impacto das tecnologias, da digitalização na performance do capital humano. Temos para esse efeito o especialista da Ernst & Young, Vicente Sitoy, com quem vamos então olhar para a tendência, para o futuro que já é presente da gestão dos recursos humanos nas organizações, particularmente o papel da tecnologia nesse processo. Está assim feita a ementa da presente edição do Semanário Econômico. Começo, entretanto, agora por olhar para
a questão mesmo do capital humano. Começamos mesmo por aqui. Boa noite, Vicente Sitoy. No HR Business Meeting, a que tive a oportunidade de participar, a Ernst & Young referia na ocasião que o futuro já chegou. Portanto, estamos num novo paradigma, estamos num novo modelo de gestão das pessoas nas organizações, muito condicionada ou facilitada, como queira, pela tecnologia. Esta é uma tendência que já vinha se verificando. Ou foi um movimento disruptivo que surpreendeu a toda a gente e que agora, de repente, temos que todos olhar para a tecnologia como uma ferramenta determinante na eficiência da gestão das pessoas nas organizações. Boa noite, João. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós organizamos no passado dia 5 de novembro o HR Executive Meeting e pretendemos que este seja um evento recorrente que junte profissionais executivos de RH para discutirmos aquilo que são as diferentes matérias à volta dos temas dos recursos humanos. Nós, neste tema deste ano, o que foi dedicado à transformação digital dos processos de gestão de pessoas, porque vimos que, indo à sua pergunta, essa transformação ou digitalização do processo de RH não é uma questão que tenha entrado de forma disruptiva, como colocou a pergunta, mas sim havia uma tendência, naturalmente com a pandemia, no nosso caso em particular de Moçambique, isto aumentou ou acelerou o processo da transformação digital, mas é uma tendência que já se verificava há algum tempo nos seus ritmos para cada uma das organizações, mas com o Covid, com as limitações que trouxe, com o trabalho remoto, então as organizações viram-se obrigadas a ter que acelerar. E também tenho a dizer que o processo de transformação digital é irreversível para muitas organizações, principalmente para as organizações que quiserem se manter no mercado. É um processo incontornável. As organizações que quiserem ter um posicionamento estratégico no mercado devem olhar para os seus trabalhadores como a massa crítica e como o centro de negócio, e para tal devem implementar o processo de transformação digital, porque os trabalhadores já estão mentalmente digitalizados. É um investimento em tecnologia ou é um investimento em pessoas? Bom, o investimento em tecnologia não pode ser visto como separado do investimento nas pessoas. Nós investimos na tecnologia para que a tecnologia facilite o trabalho das pessoas. Ou seja, para que reduza o papel, para que reduza o trabalho repetitivo que muitas pessoas têm feito e que pode, em algum momento, gerar desmotivação, porque senão, veja, se está num trabalho repetitivo, a sua mente nem precisa pensar, nem precisa ser criativa. Sai de casa porque vai fazer carimbar e passar o papel, carimbar e passar o papel. Então a tecnologia vem aqui para assegurar estas tarefas repetitivas, rotineiras, que elas podem fazer, e vai garantir que as pessoas fiquem no lado que a tecnologia não faz, que é o lado criativo, que é o lado de tomar decisões, que é o lado de transformar, que é o lado, né, da própria gestão do dia a dia e não de ações repetitivas ou rotineiras. Já vamos então, Vicente Sitoy, ver com detalhe essas dimensões que esteve aqui a fazer referência. Conversaremos sobre isso com mais algum tempo daqui a bocado. Para si aí também, já sabe que a seguir vamos olhar também para outros temas que trazemos, que elencamos para a presente edição. Vamos olhar para a conjuntura econômica do país e praticamente do ponto de vista do relacionamento entre a economia moçambicana e os seus principais parceiros de desenvolvimento, com o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Alex Meyer, que já está aqui conosco, então, e vamos ver as considerações iniciais relativamente a essa conjuntura do relacionamento do país com os seus parceiros de desenvolvimento e as perspectivas econômicas de Moçambique.
desde que exista um entendimento claro e que as pessoas percebam porque é que é preciso o Fundo Soberano. Porque o cidadão, em geral, tem que entender, ok, eu preciso disso para proteger-me a mim, aos meus filhos, meus netos e assim sucessivamente. E o objetivo é transformar esta economia, porque eu tenho que transformar aquela riqueza em mais economia real na nossa economia. Eu preciso de tempo. Se eu vou fazer à velocidade da geração dos recursos financeiros por exploração dos recursos físicos, eu não tenho tempo suficiente para me ajustar, para poder absorver e ter resultados palpáveis, definitivos. E, entretanto, aquilo acaba e eu não tive velocidade suficiente e depois aí há tal problema. Aí há o problema, grande probabilidade da apreciação da moeda externa, grande probabilidade de a corrupção também crescer muito mais rapidamente, a eficiência do Estado, como é fraca, ainda vai ser cada vez mais fraca. E podem-se acontecer coisas como... Eu trabalho com muitos países, e um dos países que eu tenho trabalhado, eles construíram... nas cidades era preciso habitação. Então lançaram um processo, construíram 20 mil apartamentos, portanto é uma cidade muito maior que a Vila Olímpica que nós temos aqui, mas é um estilo de uma Vila Olímpica multiplicada por várias vezes. Aquele projeto custou não sei quantos bilhões de dólares e depois só 400 ou 500 apartamentos é que foram vendidos. Porquê? Porque as pessoas, entretanto, o cidadão nacional não teve o impacto que deveria ter tido no aumento do seu rendimento individual e familiar para poder adquirir aquele projeto. Portanto, as coisas não têm sequência, as coisas não estão integradas, não existe uma linha única de desenvolvimento que estamos todos a correr para o mesmo objetivo. Portanto, e gastámos o dinheiro porque tínhamos que gastar o dinheiro, porque o dinheiro está a vir, então eu construo aquelas casas todas e fica ali. Está a perceber? Portanto, é preciso... Nós precisamos de todas essas coisas, mas temos que garantir que o crescimento dos rendimentos anuais e a prestação dos serviços públicos cresce à velocidade que estimula todos, uns estimulam os outros. Não podem estar dissociadas, têm que estar associadas, têm que estar conjugadas para o mesmo objetivo. E esse é o grande problema que nós temos hoje. E sobre o estágio das relações entre Moçambique e os seus parceiros de cooperação, parceiros de desenvolvimento, como é o caso do FMI, temos conosco, como referi anteriormente, o representante do FMI em Moçambique, Alex Meyer, com quem vamos então, Alex, olhar para o estágio das relações entre Moçambique e o FMI, particularmente depois de conhecidas as situações, o esfriamento, digamos assim, porque essas relações passaram na sequência dos problemas do endividamento externo oculto. Não vamos nos referir a isso neste momento, porque é uma matéria que, na verdade, é do Fórum Judicial neste momento e está tudo a acontecer, mas vamos ver do ponto de vista mais técnico e mais político. Como é que estamos, Alex Meyer, do ponto de vista do engajamento do FMI com as autoridades moçambicanas nesta altura? Muito obrigado, João Carlos. Primeiramente, eu agradeço aí o convite para participar desse debate econômico, muito interessante, eu acho, o momento também. Então, eu agradeço e eu acho que é interessante realmente ter essa discussão. Quanto à pergunta, eu acho que o relacionamento vem se montando desde 84, o ano inicial, quando o Moçambique virou membro do FMI, e o engajamento tem sido contínuo ao longo desses anos. Eu acho que é sempre bom lembrar que o fundo, na verdade, com seus membros tem um relacionamento em 3 pilares ou 3 vertentes, que uma vez a análise econômica financeira fiscal, que aparece nos relatórios do artigo 4º todo ano para a maioria dos nossos países. Depois temos um engajamento financeiro, onde tivemos alguns recorrentes e depois provavelmente poderemos falar sobre os últimos 2.
E também temos um pilar muito importante que é a assistência técnica. E essa eu acho que, na verdade, é uma tendência de aumento dessa assistência técnica ao longo dos últimos anos. Então, voltando à pergunta, eu acho que o relacionamento está muito bom, como esteve ao longo dos anos. E principalmente essa parte de assistência técnica é um trabalho bastante interessante que tem gerado frutos interessantes também, creio eu, para o governo, para as autoridades, etc. Uma das dimensões da assistência técnica era a melhoria da eficiência das finanças públicas em Moçambique. Do ponto de vista do FMI, o que mudou na gestão das finanças públicas no nosso país? Certo. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que nós temos a tendência sempre a falar das coisas que não funcionam, mas é importante voltar atrás um pouco e relembrar o que foi tentado e o que foi atingido. Eu acho que na gestão das finanças públicas houveram avanços significativos em algumas áreas. Nem tudo, mas algumas áreas. Eu digo um exemplo. Houve uma consolidação, uma expansão do sistema de gestão financeira pública. Com esse STAF e o SISTAF sendo implementados, isso permite, na verdade, uma melhora de todo o projeto, de todo o processo orçamental, da separação dos gastos, desde o cabimento, processamento e pagamento. Depois tivemos avanços também na consolidação da autoridade tributária, que uniu a alfândega com a autoridade tributária, e houveram melhoras interessantes ali. E, finalmente, eu acho que o que é bastante interessante também onde houve melhoras na parte da gestão de riscos. Eu acho que que levou até a ser criado a direção de riscos. Temos relatórios anuais sobre os riscos fiscais. Isso permite ter uma ideia dos potenciais riscos, dos riscos não só para o Estado, mas junto com o Estado, as empresas públicas, na verdade. Então, se tem ali uma perspectiva um pouco mais ampla desses riscos fiscais. E entendendo os riscos fiscais ajuda, na verdade, na formatação, na formulação do orçamento e na verdade, choques não são mais tanta surpresa como eles poderiam ter sido antes de uma unidade que olha para esse risco. Então, eu acho que a gestão como um todo, ela melhorou bastante quanto ao planejamento, execução, a transparência. Mas para níveis que considera satisfatórios ou há desafios importantes ainda, do ponto de vista daquilo que eram as metas e os objetivos traçados à altura do início desse processo? Sempre há um caminho a andar. Eu acho que é um processo gradual. Eu acho que nós temos, pensando um pouco nas dificuldades ou nas reformas relevantes, eu acho que vai ser realmente ampliar o uso desses sistemas e da gestão para incorporar os riscos, na verdade, da descentralização. É um tema bastante importante, que em outros países geram riscos fiscais grandes. Então, eu acho que a elaboração e a execução dessas reformas para permitir que haja uma execução fiscal tendo em conta toda a descentralização, eu acho que é uma coisa importante. O outro fator que é muito importante é como garantir e fortalecer as instituições para tomar em conta, na verdade, dos fluxos de capitais e das receitas que nós esperamos vindo do gás. Então, precisamos de instituições fortes aqui para fazer a gestão e evitar que aconteçam erros que vemos em outros países, como o Dutch Disease, uma aceleração da valorização da moeda e que pode causar prejuízos à competitividade nacional. Isso é um aspecto, então precisamos cuidar digamos, regras fiscais que permitam que esse ajuste aconteça sem criar esses solavancos macroeconômicos e, ao mesmo tempo, garanta que esses recursos sejam administrados de forma transparente e de forma a beneficiar os moçambicanos ao longo das gerações. Vamos ver, então, daqui a mais um bocado, estes benefícios ao longo das gerações, os benefícios de desenvolvimento, os benefícios continuados, com o apoio do FMI para a performance econômica do país no geral e olhando também
um pouco os desafios desse relacionamento, tendo em conta um eventual novo programa de assistência financeira para o país. São questões que deixamos para o tema do fundo desta edição e que, como deve ter-se apercebido, é com o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Alex Maher. Nós voltamos daqui a bocado para lhe trazermos as manchetes desta edição, por isso não saia daí para acompanhar em pormenor esta presente edição do Semanário Econômico. Bolsa de Valores de Moçambique. Estratégias para atrair mais empresas. Criação de novos produtos, serviços, mercados e instrumentos financeiros. Empresários entendem que com a nova linha de produtos, a Bolsa de Valores de Moçambique conseguirá atrair mais empresas para o mercado bolsista. Esta questão da disponibilização das plataformas tecnológicas é um dado crítico e importantíssimo. O fato de ter sido lançada a nova plataforma, então ajudará de alguma maneira, portanto, que as pessoas se informem. É visível o trabalho que está a ser feito pela Bolsa de Valores de Moçambique, no sentido de criarem janelas de oportunidade. Eu creio que é muito importante esta ideia de que os organismos públicos demonstrem eles próprios que privilegiam a produção nacional, porque aquilo que é o nosso orgulho tem que começar em nossa casa. E, portanto, se sabemos e queremos que os produtos moçambicanos sejam cada vez mais fortes e até regionalmente, temos que começar pela nossa casa e temos que começar por preferir aquilo que é produzido com qualidade. E esse é um aspecto importante. Nunca podemos folgar e deixar que só porque é produzido em Moçambique possa não ter qualidade. Não, ao contrário. Por ser Moçambique, por ser produzido em Moçambique, tem uma responsabilidade maior. E é isso que nós temos levado a todos os concursos onde vamos, sejam eles privados ou públicos. Temos sempre levado a bandeira da nossa responsabilidade, que é a responsabilidade do grupo Small Compal, a marca Compal, que tem uma responsabilidade enorme, e também sobre a economia de Moçambique, porque queremos fazer, obviamente, com que a nossa empresa seja parte desta história de sucesso, que vai ser seguramente a economia de Moçambique. E vamos então desenvolver o tema hoje no Capital Humano com Vicente Sitoé, especialista de RH, Ernst & Young. Mais uma vez, bem-vindo, Vicente Sitoé. Referíamos hoje que vivemos em um contexto em que a tecnologia é chamada a ajudar as organizações a gerirem melhor os seus colaboradores, o seu capital humano. Qual é o processo que as empresas devem obedecer para que possam otimizar a tecnologia e, por outro lado, possam ter os ganhos de eficiência, de produtividade, de rentabilidade dos seus ativos humanos? Muito bem. Bom, antes de ir à pergunta que coloca, eu queria deixar a nota de que nós pretendemos fazer com que a Ernst & Young e o espaço do HR Executive Meeting seja um espaço de convergência dos executivos dos recursos humanos, porque achamos que há vários temas que precisamos de debater, e não só, como também de implementar nas nossas empresas. E hoje em dia os recursos humanos são o centro dentro das organizações. Com relação à pergunta que colocou sobre o processo que as organizações devem levar para a digitalização, o processo da digitalização só vai ser efetivo se a casa estiver arrumada. Interessante isso. As organizações precisam de garantir, primeiro, que têm todos os processos internos devidamente arrumados
Falo, por exemplo, tem que existir uma política de recrutamento, tem que existir uma política de formação, tem que existir modelos de carreiras, tem que existir uma série de instrumentos devidamente aprovados e que estejam a ser usados de forma efetiva. Poderá haver uma e outra necessidade de ajuste em algum lugar, e só depois desta casa estar arrumada é que se migra para a digitalização. E a visão estratégica é importante, porque é preciso perceber o que é que se pretende dos recursos humanos e para selecionar a solução tecnológica que mais se ajusta. Sem dúvida nenhuma. A visão estratégica chama-se ao de cima, porque o gestor o máximo dos recursos humanos, e não só, inclusive das organizações, precisa de saber para onde é que queremos ir. Onde é que queremos estar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Qual é a nossa visão? E programar os recursos humanos nessa perspectiva. E programar exatamente, primeiro os processos, nessa perspectiva, depois a tecnologia que vai apoiar esses processos a levarem a organização para aquilo que se pretende que ela seja no intervalo que se colocar. O investimento em tecnologia é um investimento relativamente elevado, ou a tecnologia para esses processos, do ponto de vista do mercado, é verdade que é relativo, variando conforme a dimensão da organização, mas este investimento é necessariamente um investimento significativo do ponto de vista financeiro? Essa é uma pergunta que sempre nos colocam, e a minha resposta é que é mais caro não investir na tecnologia hoje em dia. Porque os trabalhadores que muitas das vezes nós recrutamos para dentro das organizações, eles esperam chegar e encontrar uma casa organizada. Eu não espero ir a uma nova organização para ter que preencher um formulário de pedido de férias, depois ir deixar na mesa do meu supervisor. Depois esse meu supervisor vai assinar e ele leva em mão, vai deixar nos recursos humanos. Ou seja, eu, nesta minha idade e os outros mais jovens, inclusive, que eu, os millennials, quando entram nas organizações, eles esperam encontrar um uau, né? Uma casa devidamente organizada. Por isso que é mais caro não investir na tecnologia, porque vamos acabar perdendo talento, do que investir na tecnologia. E perdemos competitividade. Perdemos competitividade. Bom, aquilo que eu vi no encontro, pelas notas que pude tomar, é de que a questão tecnológica, ela também abana os alicerces da cultura organizacional. Como é que se faz o balanço entre cultura organizacional e tecnologia? Uma ótima pergunta. Temos que saber que a cultura organizacional, ela é dinâmica. Ela não pode manter-se estática, né, ao longo do tempo. É verdade que ela tem que resistir um pouco às mudanças, porque é o DNA, né, da própria organização. E qualquer inovação que se traga para a organização, ela vai afetar a cultura. Daí que muitas organizações optam por implementar um processo de gestão de mudança. E se este processo de gestão de mudança não for devidamente implementado e acompanhado, então vamos ter aquilo que às vezes acontece em muitas organizações, por exemplo, de se introduzir uma tecnologia e depois verificar-se que talvez a malta dos 40 anos para cima não está a usar, ou porque não tem escolaridade, não são friendly com os telefones ou com os computadores. Às vezes verifica-se que sequer tem e-mail para usar esta tecnologia. Daí que o processo de mudança não pode ser drástico e de um momento para o outro. Ele tem que evoluir e tem que ter um processo de gestão de mudança. Se não houver um projeto de gestão de mudança como tal, a cultura vai resistir sempre a estas mudanças, principalmente as mudanças que têm a ver com a tecnologia. E o papel da literacia digital, atendendo que estas tecnologias são tecnologias muito atuais, obviamente. Temos diferentes níveis de literacia digital numa organização, falou dos millennials e há outros que nem me recordo agora, mas ouvi essa referência. Como é que se lida com esta situação? Bom, é preciso perceber Ou faz parte do investimento nos softwares propriamente acompanhado da formação? Temos que saber primeiro o país em que estamos e a evolução histórica que esse país tem vindo a ter. Saber que
quem usa os telefones, os computadores, é uma pequena massa de pessoas, infelizmente, que são a geração Y e millennials. E temos outras gerações dos baby boomers e tal, os baby boomers sim, mas mais umas outras mais atrás que sequer usam o e-mail. Se usam, talvez só criar um e-mail uma vez para conseguir o telefone funcionar e nunca mais voltaram lá a verificar. Mas aqui chama-se a responsabilidade social que as empresas têm de educar também, digo, as comunidades ou os trabalhadores. Portanto, as empresas, ao migrar para essa digitalização, elas têm que puxar por si os trabalhadores, ou seja, é como se estivesse a alfabetizar digitalmente os trabalhadores, para que eles, quando regressarem à sociedade, tenham skills novos. Ou seja, eu lá na minha mercearia, porque no trabalho eu vi que é uma coisa que funciona muito bem no computador, pode-se controlar tudo, talvez lá em casa na minha mercearia ou em algum negócio que eu tenha, ou não, em algum grupo coral, para quem tem atividades extras, eu também vou começar a introduzir algum elemento de tecnologia. Pois, como em tudo, há algum lado perverso que se possa apontar neste processo de transição digital na gestão estratégica dos recursos humanos? Bom, para já não consigo mencionar um lado perverso, ou como colocou a pergunta, um lado negativo, apenas coloco que é um desafio. Essa transformação não é uma coisa que se consegue em um dia, leva tempo, dá muito trabalho, passam-se muitas noites em claro, porque... Mas resolvem-se uma série de problemas de futuro. Exatamente. Né? É uma antecipação, na verdade. Exatamente. Até porque nós temos que garantir que nessa transformação digital as empresas não perdem o histórico. Não perdem toda a informação que foi sendo produzida ao longo dos anos. Pois. Então é isto que dá mais dor de cabeça. Manter as referências. E a Ernest tem uma aplicação para esse processo. Sim, nós estivemos neste evento a falar daquilo que são as nossas soluções, a nossa experiência e a parceria que está neste momento ainda a ser trabalhada com a SAP SuccessFactors para podermos disponibilizar essas soluções aos clientes. Lembrando que a Ernest não produz tecnologia, daí a parceria com o produtor da tecnologia. Nós acompanhamos as empresas neste processo de digitalização e ajudamos a arrumar a casa, como disse antes. Arrumamos a casa para que a tecnologia chegue e acelere os processos já bem arrumados. Pois então, nós também vamos acelerar os nossos processos. Muito obrigado pela sua prestação mais uma vez aqui no Semanário Econômico. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi assim, então, o nosso capital humano. Este olhar sistemático que fazemos a este aspecto crítico do desenvolvimento das organizações ou das empresas, se quiser. Observamos agora um curto intervalo, muito curto mesmo, e eu retomo o programa logo a seguir. Os grandes temas da economia nacional e internacional. Billions of dollars in US incentive import taxes. O clima de negócios e investimentos. O início da construção de uma linha de transporte também com nível de tensão de 400 megawatts. Com este projeto nós queremos criar capacidade das empresas. As políticas e as reformas económicas. O projeto não é só o gás. Abre os olhos, não fica parado, vai negociar. Os mercados. A probabilidade de uma redução da taxa de juros final existe. Nós acreditamos que nos próximos anos teremos mais empresas a submeterem à cotação. O emprego, a economia social e ambiental. Semanário Econômico, a informação que conta. O debate sobre empreendedorismo no mundo tem estado a ganhar cada vez mais expressão, pois as empresas existentes não conseguem absorver toda a mão de obra disponível no mercado de trabalho, deixando assim muitos desempregados. De acordo com as últimas estimativas da Organização Internacional do Trabalho, a taxa de desemprego fixou-se em torno de 6,7% em 2021, representando cerca de 193,7 milhões de africanos desempregados, embora o continente tenha uma taxa de desemprego relativamente inferior ao nível global na faixa etária dos 15 a 24 anos
de idade, cerca de 12,6%. A maioria dos jovens africanos trabalha informalmente e muitos estão subempregados ou permanecem na pobreza. Esta realidade faz com que muitos dos jovens procurem soluções financeiras com iniciativas de empreendedorismo, mesmo sem experiência, caindo assim no setor informal e partindo dali a construir seus negócios, o que muitas vezes não tem se mostrado tarefa fácil. Numa cimeira de empreendedorismo realizada recentemente em Maputo, empreendedores entendem que, apesar do continente ser bastante rico em recursos e cheio de oportunidades, pouco é explorado pelos jovens. Assim, advoga-se a necessidade de se empreender adotando novas tendências de empreendedorismo. O grande objetivo que a África, de facto, deve perseguir é adaptar-se àquilo que são as tendências internacionais na questão de empreendedorismo. Nós estamos numa ilha, nós somos um continente riquíssimo em recursos e que, entretanto, enferma de muita pouca capacidade criativa que possa efetivamente aproveitar essas oportunidades que o continente oferece. Entretanto, vejo esta oportunidade, este fórum, esta cimeira, como uma grande oportunidade para se abrir horizontes, de tal modo que, nesta perspectiva do novo modelo de empreendedorismo em África, num contexto específico de países como o nosso, que são países emergentes, mas que têm uma forte riqueza em recursos naturais, possa efetivamente impactar nas suas sociedades. A base disso vai ser, obviamente, educação, ciência e tecnologia, por um lado, mas também vai ser a zona de livre comércio da África a nível continental, pode ajudar a alavancar o novo modelo de empreendedorismo. Mas a África é um continente rico não só em recursos, mas em pessoas, em capital humano, em gente com energia, com capacidade transformadora e impactadora. E é nisso que deve ser assente o novo modelo de empreendedorismo para o continente. Um modelo diferente, inovador, mas que seja visto dentro da África e a nível regional. Segundo o relatório das Perspectivas Económicas de África 2017 do Banco Africano de Desenvolvimento, maior parte das limitações que os empreendedores africanos enfrentam, a quando do arranque das suas empresas ou desenvolvimento das suas operações, dizem respeito, sobretudo, a competências, infraestruturas, ambiente empresarial e financiamento, sendo que as empresas africanas são 19% menos suscetíveis de obter um financiamento bancário do que empresas noutras regiões em desenvolvimento. Os empreendedores entendem que as iniciativas de negócios precisam de todo tipo de incentivos para que tenham um desempenho positivo e que possam florescer. Primeiro tem que ser incentivado. Os que já estão nesta trajetória devem incentivar os que ainda estão no início ou estão com ideias. Qualquer iniciativa sem incentivo não vai além. Eu estou a olhar para o incentivo não apenas para, digamos, o setor juvenil em tanto que tal, mas sobretudo a nível do governo. É importante criar-se políticas que incentivem aos empreendedores, aos jovens, de facto, a empreenderem em qualquer que seja a atividade. As oportunidades, felizmente, são inúmeras, mas o grande problema que enfrentam os jovens que pretendam, de facto, empreender, tem a ver com aquilo que tem com incentivo. O incentivo pode ser visto a vários níveis. Incentivo a nível fiscal, isto obviamente é uma medida que cabe ao governo desenhar e implementar. Tem a ver com o incentivo a nível financeiro. É importante que as ideias possam ser materializadas através de uma taxa de juro, que as empresas ou os jovens, quando vão ao banco ou à banca para buscar o apoio, encontrem um terreno fértil para fazer. É preciso também criar-se políticas financeiras bancárias capazes de proteger os jovens. É preciso também atrair mais fundos e reinvestir nos nossos próprios fundos a nível do país. Não podemos só contar com a banca comercial ou ver a banca comercial como solução, porque a banca comercial está lá para gerar lucros, para gerar créditos, para gerar mais dinheiro. Então não podemos olhar para eles como a única solução, o único salva-vidas que nós temos a nível do continente. É preciso olhar para outras formas de fazer empreendedorismo, para outras formas inovadoras. É preciso criar, trazer novas formas criativas. É preciso usar os fundos que o país tem e os outros diversos fundos que nós temos que atrair ao longo dos anos para que estejam cá e que se envolvam em diversos setores, como agronegócios, como o turismo. Além de incentivos, é necessário que os empreendedores africanos, principalmente em Moçambique, sejam resilientes e persistentes na execução de ideias e negócios. Há uma percepção por parte de empreendedores que o imediatismo tem levado muitos jovens a desistirem das suas iniciativas, razão pela qual apelam para paciência
e persistência. Falar aqui no primeiro painel do imediatismo. Vamos evitar esta coisa de começarmos hoje e amanhã queremos ter um negócio internacional. Isto é uma das coisas que mata muito dos negócios e na indústria que eu estou, isto também é algo que eu tenho presenciado e tenho visto. Então vamos aprender a respeitar o processo. Começaste hoje, no meu caso, eu passei de uma profissional para self-employed, para entrepreneur. It's a process, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É importante nós percebermos isto e temos também as nossas expectativas bastante claras e realísticas. Essencialmente, o imediatismo na geração de retornos por parte de empreendedores está, de certa forma, associado à natureza e o contexto em que as iniciativas são levadas a cabo. Segundo estimativas do Banco Africano de Desenvolvimento, 22% da população ativa africana está a dar início a novas empresas, sendo esta a taxa mais elevada do mundo. Com uma classe empresarial predominante jovem na faixa etária de 25-34 anos. Cerca de 44% dos empresários africanos abrem empresas para explorar as oportunidades do mercado, enquanto 33% o fazem porque não conseguem encontrar outros empregos. O Banco de Moçambique e a Inspeção-Geral de Jogos decidiram empreender conjuntamente ações de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Essencialmente, as duas, enquanto autoridades de supervisão, passam a trabalhar de forma mais estreita e coordenada, nos termos do regime jurídico de prevenção e repreensão de utilização do sistema financeiro para a prática de atos de branqueamento de capitais, bens, produtos ou direitos provenientes de atividades criminosas definidas na Lei nº 14/2013, de 12 de agosto. O memorando de entendimento que acabamos de assinar permitirá, entre outros, a troca de informação e consulta mútua, a troca de experiências e realização de ações conjuntas, bem como a assistência e apoio técnico entre as duas instituições no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Face à sua natureza transversal, o problema exige, efetivamente, uma coordenação de esforços, embora seja ordinariamente associado às instituições de crédito, às entidades não financeiras, sobretudo os casinos e as instituições que se dedicam a atividades de fortuna ou azar. Apresentam uma série de vulnerabilidades inerentes que as tornam particularmente suscetíveis à lavagem de dinheiro. A natureza intensiva de negócio, o grande volume de transações e bases de clientes de alto risco são alguns dos fatores de risco relacionados a esta indústria que tornam os serviços e produtos oferecidos atraentes para criminosos que buscam legitimar fundos ilícitos. Portanto, as autoridades de fiscalização, os aplicadores da lei e a respectiva regulamentação devem ter mecanismos eficazes que lhes possam ajudar a fazer trabalhos conjuntos com vista a colmatar o problema em alusão. É fundamental que as autoridades de supervisão, autoridades de aplicação da lei e a respectiva regulamentação disponham de mecanismos eficazes que lhes permitam cooperar, coordenar a nível nacional todas as ações tendentes à aplicação e políticas que conduzam ao combate ao branqueamento de capitais. O Banco de Moçambique acredita que a parceria firmada com a Inspeção Nacional de Jogos irá reforçar o sistema de detecção e monitoria de operações suspeitas e responder aos desafios atuais sobre a matéria. Estamos confiantes de que o ato que hoje testemunhamos ajudará a reforçar o nosso sistema de detecção e monitoria de operações suspeitas e responder aos desafios atuais sobre a matéria. Este acto enquadra-se no projeto em curso no Banco de Moçambique, em parceria com o governo francês, visando o reforço do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Além dos efeitos negativos sobre a solidez do setor financeiro, bem como a estabilidade das instituições financeiras, o problema apresenta consequências nefastas para o Estado, a economia e a sociedade, sendo que a recorrência da sua prática tem estado a favorecer a expansão do crime organizado e reduzindo a capacidade do Estado em coletar impostos na economia. Avaliações internacionais sobre a capacidade dos países lidarem com o branqueamento de capitais mostram que o nosso país ainda apresenta vulnerabilidade importantes neste domínio. Com efeito, Moçambique figura no grupo dos 5 piores países do ranking Basel Anti-Money Laundering Index 2021, uma classificação anual independente do Basel Institute on Governance, que avalia o risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em todo o mundo. Na 10ª edição do referido ranking, Moçambique ocupou o 4º lugar entre 110 países avaliados em 2021, registrando um nível de risco de 7,71 numa escala de 1 a 10, em que 10 é o risco máximo. Como se pode depreender, o país ainda faz parte das jurisdições que enfrentam grandes desafios na prevenção e aplicação efetiva de medidas visando o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Daí a pertinência da articulação de ações e cooperação funcional entre as diferentes entidades nacionais com responsabilidades específicas no que ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo diz respeito. É uma das discussões mais candentes do processo do desenvolvimento empresarial no nosso país. As alternativas de financiamento ao setor privado. Nesta perspectiva, a Bolsa de Valores de Moçambique reconhece que tem estado a fazer o que pode para atrair mais empresas para o mercado de capitais. Esforço que tem enfrentado resistências ou bolsas de resistências importantes junto das empresas, por isso que o nível de empresas ou o número de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Moçambique ainda está aquém das expectativas, mas situação que não tem estado a desanimar esta entidade, que entretanto tem recebido sinais de incentivo por parte de diferentes agentes econômicos na perspectiva de prosseguir com as suas investidas ou jogo de seduções às empresas com vista a estas aderirem e reconhecerem a Bolsa de Valores de Moçambique como uma alternativa de financiamento das suas atividades. Normalmente conhecida como Barômetro da Economia, a BVM luta ainda para se consolidar e realizar plenamente a sua função e dentro das expectativas existentes. O maior desafio atual da nossa BVM é ter mais empresas cotadas, pois o estágio da economia justifica uma melhor situação nesse aspecto. Destacar aqui que o único indicador que apresentou uma evolução negativa foi o número de títulos cotados na BVM, menos 2,3%, dado que em 2019 haviam 57 títulos cotados e atualmente temos 56 títulos. Durante este período, 3 novas empresas foram cotadas no terceiro mercado de bolsa, nomeadamente a Revimo, em março de 2000, mesmo no auge do processo da Covid em Moçambique, a Tu Business em junho de 2021 e, mais recentemente, a Paytech em outubro de 2021. A evolução dos indicadores bolsistas mostram que o rácio da capitalização bolsista registrou um crescimento de 17% do PIB. O volume de negócios teve um crescimento de 66,8%, ao passar de 5.100 milhões de meticais no final de 2019 para os atuais 8,507 milhões, enquanto o índice de liquidez do mercado subiu, passando de 5% em 2019 para 7,2% em novembro.
Do mesmo modo, o financiamento global à economia cresceu, tendo evoluído de 124.760 milhões em 2019 para os atuais 216.866 milhões de meticais. Os títulos e titulares registados na Central de Valores Mobiliários cresceram numa ordem de 77,3% e 6,4%, respectivamente. Nota positiva, encorajamento, determinação, inovação e empreendedorismo são as reações dos empresários em forma de mensagens para o nosso sistema financeiro, na perspectiva deste ser um parceiro de desenvolvimento empresarial efetivo no nosso país. Entretanto, a Bolsa de Valores de Moçambique já nos últimos tempos relaxou requisitos, quer do ponto de vista de custo, como do ponto de vista de critérios de elegibilidade, mas as empresas têm estado a dizer ou a dar sinais de que muito mais deverá ser feito ainda com vista a que mais empresas de diferentes dimensões, grandes, pequenas e médias, possam ter espaço no nosso mercado de capitais. Há um esforço sistemático por parte da Bolsa de Valores de Moçambique de se aproximar cada vez mais dos agentes económicos, oferecendo-lhes alternativas para as suas necessidades de financiamento de vária ordem. Os agentes económicos dizem notar esse esforço que está por detrás das melhorias que a Bolsa de Valores de Moçambique tem estado a conseguir, mesmo perante uma série de adversidades. Bom, o desempenho é bastante bom, tanto que a maior parte dos indicadores que foram aqui anunciados, todos apontam no sentido de que há algum trabalho que está a ocorrer. É verdade que podemos encontrar algumas variações naquela magnitude, numa bolsa que está a iniciar, mas acreditamos, portanto, que as medidas que foram tomadas, portanto, vão permitir que no futuro as coisas caminhem melhor. É salutar o trabalho que está a ser feito pela direção da Bolsa de Valores de Moçambique no sentido de dinamizar a participação das pequenas e médias empresas no mercado de capitais moçambicano. Apesar de ter sido celebrado agora 22 anos de criação, temos ainda uma bolsa que ainda é incipiente, mas isto tem a ver com toda a conjuntura, e não é o único de Moçambique. Foi aqui dito que a maior parte das bolsas africanas, com exceção de algumas, que é o caso de Joanesburgo, elas ainda têm, portanto, uma participação aquém do desejado no sistema financeiro nacional, mas já há de facto um trabalho visível, um trabalho que está a ser muito bem feito pela direção da Bolsa de Valores de Moçambique. Numa outra perspectiva, referindo-se em concreto a uma série de ações que a Bolsa de Valores de Moçambique tem estado a empreender com vista a trazer mais empresas ao mercado bolsista, os stakeholders da Bolsa mostram-se satisfeitos, mas acham que muito mais deverá ser feito. Esta questão da disponibilização das plataformas tecnológicas é um dado crítico e importantíssimo, até para com o trazer dos métodos de pagamento para a equação, nomeadamente para a carteira móvel. Acho que vamos ter sim aí um pulo enorme na utilização destas tecnologias para portanto, compra e venda de títulos da Bolsa Nacional. Acho que é uma ideia espetacular e mesmo esta questão das premiações é fundamental, porque traz à tona aqueles que de facto estão a ser os bons agentes das trocas de valores em Moçambique. Outro elemento importante que eu considero, o fato de ter sido lançada a nova plataforma, que permite que qualquer pessoa que queira se informar sobre a Bolsa, o que é que está a acontecer, quais são os títulos que estão na Bolsa e o que é que se pode fazer, então ajudará de alguma maneira, portanto, que as pessoas se informem como um local para forrar ou um local para tentar buscar financiamento para a sua atividade. Como é subjamente sabido, Bolsa de Valores de Moçambique é ainda uma bolsa de dimensão reduzida, com volume de negócios e liquidez relativamente baixos, sendo que o seu desempenho ainda está aquém do desejado, razão pela qual os empresários deixam ficar as suas propostas para que o mercado bolsista nacional ganhe mais expressão. Bom, uma das primeiras questões, podemos ver as coisas em duas perspectivas.
podemos ver as questões numa perspectiva de dispersão do risco do próprio investidor, abrindo uma parte de capital para que seja colocado na bolsa para fazer a sua dispersão. A segunda questão, portanto, é uma alternativa para tentar buscar financiamento. E a vantagem que se reconhece na bolsa, portanto, é que o financiamento normalmente é de médio e longo prazo, permite, portanto, que as empresas possam operar de uma forma mais estável para garantir o seu ciclo de exploração, sem muita turbulência, né? Portanto, à medida que nós conhecermos ritmos acelerados de crescimento económico, ritmos acelerados e estáveis de crescimento económico, efetivamente iremos ter este segmento do mercado de capitais. Portanto, aqui é uma plataforma legislativa que é preciso continuar a evoluir. A questão da educação financeira quer para os empresários, quer para os agentes económicos como um todo, é indispensável, porque de facto as pessoas têm que aprender cada vez mais sobre matérias do mercado financeiro, e aqui foi dito pelo Presidente da Bolsa de Valor, uma das iniciativas é que estão a trabalhar com o Instituto Nacional de Educação, no sentido de introduzirem-se matérias sobre o mercado de capitais dentro dos currículos de ensino. Eu acho que é um passo importantíssimo, mas a par disso, como eu dizia, portanto, a própria dinâmica da economia irá também contribuir para a maior maturidade dos empresários e maior participação no mercado de capitais em Moçambique. Estes foram os nossos apontamentos de atualidade. O Semanário Econômico vai observar mais uma breve pausa. Retomamos o programa, como sabe, com o tema de fundo hoje, para analisarmos o engajamento do Fundo Monetário Internacional com o nosso país e as perspectivas existentes, quer do ponto de vista do relacionamento existente, quer do ponto de vista das perspectivas económicas de Moçambique a curto, médio prazo, fundamentalmente. E Alex Meyer, representante do FMI em Moçambique, como teve oportunidade de se aperceber no início do programa, já está posicionado então para o desenvolvimento do tema preparado para esta edição. É com ele que vamos então aflorar a conjuntura económica do país, percorrendo subtemas como a gestão das finanças públicas, a competitividade da nossa economia e os cenários de crescimento econômico para o país. É com ele então que vamos aprofundar o tema principal da presente edição do Semanário Econômico, por isso mantenha-se aí desse lado. Fazemos um rápido intervalo, uma breve pausa e retomamos com esse tema. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos então em profundidade olhar para o estágio e as perspectivas do relacionamento entre o FMI e as autoridades moçambicanas. Como deve saber, na sequência do escândalo financeiro, conhecido por dívidas ocultas, o programa de assistência do FMI a Moçambique foi suspenso, mesmo aconteceu com outros parceiros de apoio ao desenvolvimento, designadamente os apoios direcionados ao orçamento do Estado. Alex, neste momento está a decorrer uma missão do FMI que deve terminar já nos próximos dias, não é? Decorre fundamentalmente em modo virtual, em virtude das circunstâncias atuais. Quando é que se espera que haja um novo programa
de apoio financeiro do FMI ao governo de Moçambique. Certo. Exatamente. Quanto à primeira parte, nós estamos finalizando as discussões do artigo 4º, que são, digamos, uma análise macrofinanceira fiscal do país. Se resume isso num relatório que é publicado, que teoricamente seria publicado no primeiro trimestre de 2022, se tudo correr bem. Então, essas são as discussões que nós temos, conversamos tanto com as autoridades quanto com a sociedade civil, o mercado e todos, para ter uma visão realmente consolidada da situação econômica. Quanto à segunda parte da questão, eu acho que já nós tivemos dois desembolsos financeiros. Nós tivemos o que chamamos de Rapid Credit Facility, que é um programa de financiamento de emergência no momento dos ciclones, do Kenneth e do Idai, em 2019. E na sequência, em 2020, nós íamos para uma negociação de um programa de mais longo prazo. Aí a pandemia, percebemos todos que a pandemia veio para ficar e causaria todas as atribulações que causou, e passamos mais uma vez para um desembolso desse emergencial. Então, em abril de 2020 foi quando isso aconteceu. Então, é aí que estamos. As autoridades, em certo momento, indicaram interesse em eventualmente negociar um novo programa mais de longo prazo. Nós estamos preparados e se houver interesse por parte das autoridades, retomamos essas conversas e pensamos em um programa um pouco mais amplo. Neste momento, depende mais do interesse das autoridades e o FMI está disponível? Em que ponto é que estamos, concretamente? Certo. Somos parceiros aqui. Eu acho que depende muito da vontade das autoridades. Se as autoridades querem um programa, aí se senta, se discute, na verdade, um arcabouço de planos e metas que fazem sentido para permitir um crescimento contínuo. E quando se chega a um acordo, pronto. Há novos condicionalismos, tendo em conta o que causou a suspensão da ajuda financeira? Bom, eu acho que desde digamos, do episódio das dívidas ocultas, houve um trabalho extenso por parte das autoridades também em reconhecer o problema de governança e tentar fortalecer as instituições. Houve o relatório de 2019, que foi publicado, com 29 itens, elaborando sobre essas questões e colocando metas que o governo tem interesse em perseguir. Então, invariavelmente, tendo esse relatório em mente, essas metas acaba sendo parte de uma discussão, sim. Olhamos para as perspectivas de crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. O que é necessário para voltar a colocar Moçambique na trajetória de um crescimento continuado e sustentado de médio e longo prazo? Certo. Eu acho que o mais importante é nós navegarmos, na verdade, fora dessa crise. E o que a economia, o que, digamos, a teoria econômica diz, que o primeiramente precisa ser evitado são conflitos, deslocamentos então precisamos ter bastante cuidado em manter a paz. Eu acho que esse seria o objetivo principal para conseguir, digamos, deixar que a economia se avance. Depois temos, na verdade, que navegar nós estamos agora numa fase de retoma, nós vemos aí há 3 trimestres de uma gradual recuperação. Ela é frágil ainda e precisamos manter nesse caminho. E nesse contexto é importante cuidar com as fragilidades fiscais. Nós temos uma dívida bastante elevada em Moçambique e tivemos que, por causa, na verdade, desses choques, que foram desde as dívidas ocultas, mas tivemos os ciclones, tivemos a insurgência no norte, tivemos a pandemia, então são choques que eu diria são de magnitude histórica para um país, e o governo teve que enfrentar isso ou existiram pressões fiscais nesse momento e o governo reagiu de acordo. Mas isso eleva as fragilidades. Então, tomar cuidado nesses próximos 2 anos para navegar isso. E depois se combate tudo que é necessário. Tivemos muitas crianças fora da escola, na verdade precisa retomar digamos, a criação do capital humano de Moçambique,
Tem setores da economia que é vantajoso, na verdade, eliminarmos, criarmos um ambiente de negócio mais favorável, etc. Aí entramos para o longo prazo, mas eu acho que o foco no momento seria realmente navegar para fora da crise os próximos 2 anos com bastante cuidado. Pois é, e neste momento, quais são, do ponto de vista fiscal, as questões mais críticas nesta altura? Certo. Essa é uma temática muito importante. Nós fizemos o lançamento das nossas perspectivas regionais, que é uma publicação bianual feita pelo Departamento Africano, que olha para toda a região da África subsaariana, e os problemas são parecidos. Nós falamos ali de um trilema, que é o endividamento alto em grande parte dos países, que aumentou ao longo dos últimos anos. Nós temos uma pressão sobre as receitas, mas a dificuldade de elevar as receitas no curto prazo, e a necessidade de despesas do governo, que criam déficits para o governo para conseguir amortizar esses choques. Então, é nesse trilema que o país se encontra. Na parte fiscal, para Moçambique em específico, eu acho que tem que se fazer a gestão cuidadosa, na verdade, da reforma da lei de base, da reforma do piso salarial. Eu acho que é uma lei interessante, importante, porque ela unifica, na verdade, centenas de listas diferentes de salários, ela unifica, simplifica e faz com que o processo seja mais transparente, mas o nível da folha de pagamento de Moçambique é alto comparado com a África subsaariana, e é importante fazer essa reforma que consiga trazer a médio prazo essa rácio de volta para um patamar mais comparável com o resto da África subsaariana. E, só para completar, eu acho que uma outra, falando daquele trilema das receitas, eu acho que Moçambique tem um nível razoavelmente interessante de receitas, e eu entendo quando digamos, o setor privado fala das dificuldades do IVA e dos impostos, da carga tributária, mas voltando àquilo que nós falamos antes, as situações e as fragilidades, os riscos são grandes, o Estado está aí fazendo as suas obrigações e tendo os gastos que tem para consolidar e manter tanto a paz como a sua atividade como Estado. Então, é importante pensar também sobre quais potenciais ajustes, onde podemos trabalhar para arrecadar um pouco e contribuir para que eliminamos essas fragilidades. O FMI olha com alguma atenção para o sistema financeiro moçambicano, e a questão mais falada relativamente ao sistema financeiro é o elevado custo do capital. As empresas não conseguem se financiar. O setor empresarial não consegue se alavancar através do financiamento via o crédito comercial bancário. As taxas de juros são muito altas. Qual é a opinião do FMI relativamente a essa questão e como é que se pode inverter esta situação? Essa é uma questão interessante, eu acompanho um pouco desse debate. Eu acho que as taxas de juros são altas em Moçambique. Elas são altas por digamos, uma conjunção de fatores distintos. São conjunturais, são, digamos, a dinâmica da inflação, digamos, a pressão por parte dos commodities que vem aumentando, a questão do pass-through, quando a moeda se desvaloriza, na verdade, nós importamos a inflação de fora. Então, são esses fatos que demandam, na verdade, que o nível de juros seja mais alto. E temos os fatores, digamos, que são mais estruturais, que é o nível de risco elevado do país, desigualdade social, uma expectativa de vida mais baixa. Isso são todos fatores identificados pela pesquisa econômica, como fatores que contribuem para um nível natural alto dos juros. Então, para diminuirmos, na verdade, os juros substancialmente, eu acho que é um processo gradual e de longo prazo, onde temos que mudar um pouco isso, reduzir. No momento que conseguimos tirar o pé do acelerador quanto o déficit fiscal, isso já ajuda. Se diminuímos as fragilidades fiscais, diminuímos o endividamento, isso tudo cria uma mudança de perspectiva, uma mudança nesses fatores
digamos, estruturais. Neste debate parece que todos os atores relevantes apontam responsabilidades um para o outro e, como se diz na gíria popular, ninguém quer pôr guiso ao gato e o problema vem perdurando ao longo do tempo, adiando as possibilidades e oportunidades de crescimento econômico, do desenvolvimento do tecido empresarial moçambicano. Quem é que deve dar o primeiro sinal decisivo para que se rompa este ciclo vicioso do custo do capital, do custo do financiamento em Moçambique? Eu acho que não existe mágica. Eu entendo esse debate, todos querem... eu acho que é normal diferentes partes terem outros argumentos do porquê. Eu acho que eu elaborei em alguns fatores, mas eu acho que os fatores, obviamente, são bastante extensos. Agora, eu acho que nenhum caminho consegue circunnavegar a necessidade de termos uma situação macroeconômica estável. Quer dizer, nós precisamos navegar para fora da crise, voltarmos a um crescimento normal, a expectativas, a pacificação do país, a perspectivas econômicas estáveis, e essas questões vão ser as questões que vão contribuir mais e mais, na verdade, para um nível, para um gradual rebaixamento desse nível de juros alto. Olhamos também para a questão do endividamento público que tem estado a crescer. Aliás, há uma referência muito clara, o próprio governo admite, reconhece essa situação, nomeadamente através do relatório dos riscos fiscais. Há uma referência muito clara à questão do endividamento público. Temos ouvido também referências a esse aspecto, mesmo no debate político ao nível do nosso Parlamento, relativamente a esta situação. O Banco de Moçambique também tem estado a alertar sobre o crescimento do endividamento, da dívida pública, neste caso. O governo está neste crowding out, ou seja, o setor privado, por meio desta emissão da dívida interna. Como é que o FMI olha para esta situação? Eu acho que são questões importantes a serem levantadas. No entanto, eu acho que, devido aos choques que nós falamos, o governo não tem muita saída. Essas são pressões fiscais reais, não são pressões fiscais imaginárias ou de vontade de alguma volatilidade política. São choques que aconteceram. A pandemia ela está aí, ela vai continuar. Na verdade, existem gastos na parte da saúde, na parte das famílias deslocadas, quer dizer, temos todos um efeito, e, em conjunto, e falando de deslocamento, o conjunto da situação de instabilidade no norte. Então, essas pressões fiscais, elas estão aí e elas não são resolvidas sem, na verdade, que o governo tenha uma participação, e nesse caso agora um déficit fiscal, que gera emissões de dívida pública. No entanto, eu acho que eu escuto esses argumentos do crowding out. Eu analisei, quando analiso alguns dados, eu não tenho certeza se os dados refletem essa questão do crowding out. Por exemplo, nós vemos, na verdade, que se olhamos para a rácio de depósitos sobre crédito, nós vemos que os depósitos vêm aumentando desde o começo da pandemia até agora. Nós vemos os rácios de liquidez, a liquidez no mercado está aí. Quer dizer, eu acho que liquidez existe. A questão é que talvez o nível alto de juros evita, na verdade, arrefeceu o interesse pelo crédito um pouco. Então, todos esses fatores, eles formam, na verdade, uma conjunção de uma imagem. Eu não acho que seja necessariamente o crowding out, mas a participação do Estado e as fragilidades fiscais geram, na verdade, que o juro seja alto, e isso também causa uma... Voltamos, de certa forma, à questão anterior, que era incentivar o aumento da produção interna e por essa via, o governo aliviar as suas pressões fiscais para financiar as suas despesas. Exato.
Exato. No momento que a atividade econômica ressurgir, nós tivemos um crescimento das receitas naturalmente e o governo conter os seus gastos fiscais, retomarmos, na verdade, superávites, naturalmente isso elimina, elimina ou digamos, vira, na verdade, essas pressões sobre o mercado de doméstico de crédito. E que papel é que pode jogar as receitas provenientes da exploração do gás dos projetos da bacia de Rovuma? Esses são muito bem-vindos nesse sentido, né? Eu acho que os projetos de gás podem levar a um alívio ou uma diversificação do portfólio de receitas do governo e elas podem aliviar bastante o endividamento. Então, aliviam o endividamento, elas tendem a elevar o potencial de crescimento e o crescimento econômico, então o denominador aumenta. Então, se olhamos, se o endividamento não aumentar muito, mas só pelo crescimento econômico, a rácio da dívida já vem a diminuir ao longo dos anos. Então, por isso que eu acho, voltando, precisamos fazer essa consolidar as instituições para fazer essa boa gestão e o resto, levando uma economia com cuidado e zelo, nós conseguimos eliminar essas fragilidades ao longo dos próximos anos. Portanto, uma maximização também das receitas provenientes do gás passa pela consolidação das instituições. Sim, eu acho que as instituições vão ter que definir quais são as chaves de alocação, quanto se gasta já, quanto se gasta em consumo, em investimento de capital, quanto é poupado para as próximas gerações, todos esses pensamentos. Está-se a pensar no Fundo Soberano. Acha que essa fórmula atende a estas necessidades de uma eficiência na gestão das receitas provenientes do gás? O debate é extremamente importante. Nós vimos e comentamos no esboço, na minuta que foi apresentada pelo Banco de Moçambique. Entendemos que agora é o Ministério da Economia e Finanças que está avaliando, na verdade, a proposta ali e vai fazer os seus comentários. E eu acho que esse é o processo natural. Tem que se pensar, não é para uma instituição como a FMI fazer sugestões de qual que é a melhor chave do gasto disso, porque isso é uma decisão autônoma do governo e da população de Moçambique, pensar assim, o que eu quero gastar já versus o que eu quero gastar no futuro. As prioridades são definidas pelas políticas nacionais, efetivamente. Do ponto de vista, mesmo a terminar, Alex, do ponto de vista das perspectivas económicas, o que é que estamos a ver de Moçambique nesse contexto a médio prazo? Quanto a crescimento econômico? Sim, sim. Bom, a nossa perspectiva para o crescimento desse ano, felizmente nós temos aí essa retomada gradual, vai ser um crescimento entre 2% e 2,5%. No ano que vem, esperamos que o crescimento gire em torno do que achamos que seja o potencial de crescimento, que seja em torno de talvez 4%. Acha que Moçambique conseguirá atingir os níveis históricos de crescimento já 2 dígitos verificados há uns anos atrás? Isso ainda é possível ou nem por isso? As nossas projeções mostram, a partir de 2023, com a entrada do gás do Floating LNG, um incremento nesse ano, principalmente em 2023, substancial. E depois, na verdade, quer dizer, digamos, uma mudança de nível. E depois o crescimento volta a patamares do que é o potencial. Mas, sim, esse primeiro efeito já se sente, vai se sentir em 2023. Muito bem. Alex, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Vamos ficar a aguardar pelo fecho da missão que está mesmo a terminar, para termos uma perspectiva do engajamento do FMI com as autoridades moçambicanas e com o processo de crescimento econômico continuado de Moçambique, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado e um bom final de noite. Bem, ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo desta edição. Temos tempo ainda para fazermos um curto intervalo, essa indicação que tenho. Nós retomamos o programa já a seguir, embora já nos momentos finais da presente edição. Fique por aí e até já.
Estamos no corredor de saída, mais tempo ainda para lhe deixar ficar com as incidências daquilo que foram os temas aflorados na presente edição do Semanário Econômico. Bolsa de Valores de Moçambique. Estratégias para atrair mais empresas. Criação de novos produtos, serviços, mercados e instrumentos financeiros. Empresários entendem que com a nova linha de produtos, a Bolsa de Valores de Moçambique conseguirá atrair mais empresas para o mercado bolsista. Esta questão da disponibilização das plataformas tecnológicas é um dado crítico e importantíssimo. O fato de ter sido lançada a nova plataforma, então ajudará de alguma maneira, portanto, que as pessoas se informem. É visível o trabalho que está a ser feito pela Bolsa de Valores de Moçambique, no sentido de criarem janelas de oportunidade. A África deve adaptar-se às novas tendências internacionais de empreendedorismo. O grande objetivo que a África de facto deve perseguir é adaptar-se àquilo que são as tendências internacionais. A zona de livre comércio da África a nível continental pode ajudar a alavancar o novo modelo de empreendedorismo. Banco de Moçambique e Inspeção Geral de Jogos juntos no combate ao branqueamento de capitais. Estamos confiantes de que o ato que hoje testemunhamos ajudará a reforçar o nosso sistema de detecção e monitoria de operações suspeitas, tendentes à aplicação e políticas que conduzam ao combate ao branqueamento de capitais. Como é que estamos, Alex Meyer, do ponto de vista do engajamento do FMI com as autoridades moçambicanas? O relacionamento está muito bom, como esteve ao longo dos anos. O que mudou na gestão das finanças públicas no nosso país? Houve uma consolidação, uma expansão do sistema de gestão financeira pública. É o investimento em tecnologia ou é o investimento em pessoas? Bom, investimento em tecnologia não pode ser visto como separado do investimento nas pessoas. Nós investimos na tecnologia para que a tecnologia facilite o trabalho das pessoas. Qual é o processo que as empresas devem obedecer para que possam otimizar a tecnologia? O processo da digitalização só vai ser efetivo se a casa estiver arrumada. E já está. Foi assim que fizemos mais um semanário econômico, o qual esperamos que tenha sido do seu inteiro agrado. Por isso mesmo que renovamos o convite para voltar a estar conosco próxima quarta-feira, logo após o telejornal, aqui na televisão de Moçambique. Assim, em particular, que nos acompanhou, desejo-lhe continuação de uma boa noite e um bom resto de semana, tão produtiva quanto possível.